E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. A minha voz ainda tá um pouquinho ruim, então eu já queria antecipadamente me desculpar. Vou falar um pouquinho mais baixinho, espero que o microfone aqui esteja pegando o áudio, beleza? Eu acho que ele tá. Bitcoin aí que deu uma subida, né? Chegou próximo aos 43.500, justamente igual a gente havia comentado dessa possibilidade ontem, né? A gente tinha muita liquidez nessa região e como o mercado estava próximo ao ponto de suporte, era bem provável que os touros, a força compradora, iria atacar. Mas e agora? Essa força foi suprida? Será que a gente conseguiu preencher toda aquela liquidez? É o que eu vou te explicar logo depois da vinheta. Bom, pessoal, a gente consegue ver aqui no livro de ofertas que ontem eu havia comentado, né, do tanto de gente que estava querendo segurar o preço acima dos 40 mil dólares. E essa força compradora meio que sumiu. Ao passe de que quando a gente chegou próximo aos 43.500, surgiram vendedores no livro de ofertas, surgiram pessoas querendo vender Bitcoin, atuar aqui na ponta vendedora. Não está carregando, tá, o livro de ofertas completo para a gente saber os locais aqui que mais tem ordens, mas a gente já consegue ter uma noção só aqui pela questão institucional. Inclusive, a maior das ordens, que era essa aqui nos 43.507, nem foi preenchida, justamente porque a liquidez que estava aqui em cima era muito pouca, não conseguiu preencher completamente essa ordem. Vale ressaltar que a gente também tem muitas ordens aqui até os 44K, reforçando a força daquela resistência que a gente tem, que é a máxima do ano. Eu comentei, né, sobre esse mapa de liquidação aqui no curto prazo e eu falei que a gente tinha liquidez aqui em cima nos 42 e até nos 43, tá? Era uma região interessante para o gráfico que o preço podia subir para captar aquele tanto de gente que estava vendida. E olha só, a gente ainda tem até um pouquinho de liquidez aqui, eu não duvidaria do preço chegar aqui próximo aos 44. Mas acima dos 44 a gente não tem tanta gente querendo atuar e a gente tem muita gente querendo vender. Olha só, tá começando a carregar aqui, ó, a gente tem bastante ordem de venda, pouca ordem de compra pelas que carregaram até agora. E a nossa maior liquidez de fato, que são 144 milhões de dólares, eles estão aqui, ó. Eles estão lá próximos aos 40 mil dólares, certo? Ou seja, o preço segue tendo uma probabilidade considerável de vir buscar novamente a região próxima aos 40. Igual eu havia comentado ontem também, né? No curto prazo, a gente tinha visto que tinham mais pessoas em short aberto do que em long, mas que a maior parte desses shorts, eles estavam abertos até os 43 mil dólares. Então, quando a gente subiu aqui nos 43, chegou lá nos 43.500, boa parte deles foram liquidados, certo? Então, isso também reforça o fato de que se o preço continuar subindo, a gente não tem tanta liquidez aqui para suprir essa alta. Ao passe de que tem muito contrato em long aqui nesse exato momento, com bastante alavancagem. Esses contratos em long, eles estão majoritariamente, olha só, essa linha aqui vermelha aqui, ela sobe de uma forma mais intensa até os 40.500, depois ela estabiliza, que é justamente essa zona importante aqui de liquidez. Então, se a gente pegar o gráfico, eu falei, né, que a figura mais nítida que eu estava vendo era esse triângulo descendente, mas que ainda assim, numa consolidação, a gente pode estar sempre refazendo essa figura. E nesse exato momento, a gente está retestando esse ponto aqui, ó, os 43.500, que é a nossa resistência mais forte aqui no curto prazo e aonde a gente captou a maior parte da liquidez. Aqui em cima não tem tanta liquidez assim. Por isso que se o preço ele tentar subir, tem muita gente querendo vender Bitcoin no spot e pouca gente para ser liquidada e potencializar essa alta, né? As pessoas quando elas são liquidadas, elas não vendem, elas já estão vendidas e elas são obrigadas a comprar. Por isso que a liquidação potencializa a alta. Então a gente tem muita gente querendo vender Bitcoin, querendo jogar o preço para baixo e poucas pessoas para comprarem Bitcoin por estarem erradas no direcional. Então aqui é uma zona muito forte de resistência. E ainda assim, né, como eu mostrei para vocês várias vezes, aqui para cima, nos 45, 46, 47 até os 50 mil dólares, a gente tem resistências prévias justamente por conta dessa zona antiga aqui do gráfico que tem dois topos prévios, os 50 mil dólares, né, os 45 mil dólares, reforçando o quão forte essa resistência é. Bom, pessoal, então nesse exato momento, né, o que eu estou de olho?
boa parte da liquidez já foi preenchida. O preço ele subiu ao longo do dia de ontem e agora a maior probabilidade é que a gente veja uma correção. A grande questão é o quão acentuada será essa correção. Se a gente conseguir fazer um fundo ascendente e romper de fato os 45K, nosso próximo alvo, nossa próxima resistência está lá na região da máxima do ano, tá? Lembrando que eu acho difícil que o preço consiga subir lá com força. Inclusive, essa alta que aconteceu agora, né, essa alta aqui ao longo do dia de ontem, nem aconteceu com um volume tão expressivo com base no que vem acontecendo dentro dessa consolidação. Foi um volume acima da média, sim, mas nada assim demais, além do que a gente já vem vendo aqui no histórico. E a gente ainda está consolidado, né? Qualquer coisa entre os 44.700 e os 40 é uma grande consolidação. Então o preço ele fica volátil, ele fica imprevisível. Sobre o sentimento, galera, aumento absurdo no Open Interest, a gente está vendo uma queda no Long Short Ratio, indicando que nesse exato momento tem pessoas abrindo posições em short, o que poderia trazer liquidez para esse lado vendedor e potencializar aí um eventual movimento de alta. Mas vale falar que por mais que a gente tenha aumento no Open Interest, queda no Long Short Ratio, a gente continua vendo mais contratos em long, o volume de contratos em long está maior do que o volume de contratos em short, tá? E isso merece uma certa atenção. E no mais, as estratégias, né? A estratégia minha é, como eu falei, esse lugar aqui era um suporte muito forte, propício a bottom fishings, e inclusive eu abri uma posição em long no Bitcoin aqui, usando os contratos inversos, né? Então eu usei Bitcoin para operar o próprio Bitcoin, justamente por ser uma estratégia de hedge que eu gosto de adotar. Como à medida que o preço do Bitcoin vem subindo, eu vou fazendo parciais, eu aproveito movimentos assim para me posicionar com o Bitcoin que eu ainda tenho comprado, para que se o preço valorizar, eu vou ganhando em Bitcoin. Então, se eu ganhar, por exemplo, 1%, 2%, 3%, 4% em Bitcoin, eu vou ganhar esse valor em Bitcoin, mas o Bitcoin está se valorizando sobre o dólar, então eu ganho duas vezes. Para mim, é muito vantajoso, uma vez que eu fiz parciais ao longo do caminho. Ao passe de que se o preço cair e eu for estopado nessa estratégia, né? Agora eu já estou no lucro, o meu stop já está no 0 a 0, mas se o preço ele resolver cair e eu for estopado nessa estratégia aqui, eu vou ter caixa para comprar Bitcoin mais embaixo, aumentando também minha posição de Bitcoin. Então, independente do mercado subir ou cair, eu vou estar lucrando nesse exato momento. Eu acredito que se o preço continuar subindo, eu vou reforçar a estratégia de fazer parciais, pegar aí alguns bitcoins que eu ainda tenho em posições ativas e fazer parciais, porque a gente tem uma resistência muito forte entre os 44 e os 50. E a gente está subindo aí por várias semanas consecutivas. E outra coisa também, né, que se cair, a gente vai buscar por um fundo ascendente no gráfico semanal, e qualquer coisa acima dos 26.500 dólares é um fundo ascendente. E é aí que eu vou reentrar nessas parciais que eu fiz ao longo do caminho. Regiões de Fibonacci são regiões de suporte interessantes. Região aqui das médias são regiões interessantes. 38 mil dólares, 34 mil dólares e 31 mil dólares. Esses são os pontos chaves. E outra coisa que vale falar, né, que reforça aí a consolidação, é que a gente está indo para a terceira semana de inside bars. Inside bars é quando a gente tem uma barra dentro da outra, certo? E geralmente o lado que romper, a gente costuma ter mais volatilidade. Por isso que os 40 mil dólares é um ponto tão importante. Então observa, a gente teve aqui a barra da semana do dia 4, depois a gente fez a barra da semana do dia 11, que ficou dentro dos limites aqui do dia 4, e a dessa semana até agora tá se mantendo dentro dos limites da semana passada, tá? E a outra coisa, se a gente tiver um rompimento desse inside bars, por exemplo, rompeu para cima e não teve continuidade, mostra justamente um setup sendo invalidado, o que reforça ainda mais a força vendedora. Então a gente precisa tomar cuidado nesse exato momento. E não se esqueça da nossa super promoção para você fechar 2023 com chave de ouro. O Desafio Crypto Pocket é um programa intensivo que eu gravei para te ensinar sobre o mercado cripto e te ensinar a estratégia que mais dá certo para milhares de pessoas ao redor do mundo. Os alunos que já estão nesse desafio estão com grana no bolso, já estão lucrando, já estão aí conseguindo ter retornos com o mercado, aplicando uma estratégia super simples que demanda 5 minutinhos ali do seu tempo e você já começa a ter resultado, certo?
Então, aproveita essa promoção, aproveita essa oportunidade de estar entrando pro desafio e vendo com seus próprios olhos o lucro acontecer. Apenas R$ 49,90 para você estar participando dessa turma. Para mais detalhes, escaneie esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo da minha câmera, ou então clica no primeiro link da descrição desse vídeo para você ser redirecionado aqui para essa página e ter acesso a todo o conteúdo, toda a plataforma, mais os vários bônus ali disponíveis para você. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, que isso é muito importante. Não esquece aí de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui em cima, e eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!